Olá, se você é um empresário ou um trabalhador autônomo, você precisa entender a Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela impacta diretamente o seu negócio. Vem comigo que eu vou te explicar tudo sobre o assunto, mas antes, roda a vinheta. Olá, meu nome é Fernando Vargas, eu sou advogado de negócios, ou seja, eu ajudo empresas tradicionais ou inovadoras com seus negócios. Eu decidi gravar uma série de vídeos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados voltado para os negócios. Por quê? Eu percebi que tem muitas pessoas ainda com dúvidas em relação à lei, então eu vou gravar essa série de vídeos. Esse vídeo que você está vendo agora é introdutório, então se você estiver assistindo do segundo vídeo para frente, volte para o primeiro para fazer sentido, para você entender como funciona essa lei voltada ao seu negócio. Eu vou trazer casos práticos aqui para explicar a lei como um todo. Vamos começar essa série de vídeos, mas antes vou pedir para compartilhar, se inscrever no canal e curtir o vídeo. Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui no aprendizado da Lei Geral de Proteção de Dados. Vou para o cantinho da tela. Chegamos no momento das bases legais. O que isso significa, Fernando? Bom, as bases legais é exatamente como você vai poder utilizar o dado do seu titular dentro de uma dessas bases. Então, você, por exemplo, aqui eu vou explicar cada uma delas, as mais importantes de uma forma mais detalhada para o seu negócio, mas é adequar. Eu quero, por exemplo, eu quero enviar um e-mail de newsletters para o meu cliente informando que tem um conteúdo novo no meu blog. Você pode fazer isso através do consentimento. Então você encaixou a base legal para você conseguir ter o e-mail do seu cliente, né, que é um dado pessoal, e enviar, porque ele consentiu com o envio. Então, basicamente, você tem que encaixar cada dado pessoal que você tem do seu cliente com alguma dessas bases legais, tá? Vou voltar para a tela cheia, que eu vou falar um pouquinho de cada uma, como falei, as importantes aqui para o seu negócio, porque tem bases legais aqui que você aplica, por exemplo, para questões de um órgão de pesquisa, que não tem nada a ver com o negócio aqui, que é o intuito desse vídeo, né? Aqui é para ajudar quem tem um negócio, que vende um produto ou um serviço, como você tem que utilizar essa lei, né? Obedecer essa lei para se adequar ao seu negócio. Então vamos falar das mais importantes agora. Bom, a primeira mais importante aqui é o consentimento. Ah, Fernando, você já deu exemplo, então agora é mole. É só sair pedindo consentimento do meu cliente, que eu vou usar o dado dele, ele dá o consentimento e pronto, já estou adequado à lei, correto? Negativo. Porque o consentimento que o titular do dado dá, vamos pensar o titular aqui como seu cliente, ele pode ser revogado. É uma base que, se ele falar, ó, não quero mais que você utilize o meu dado para essa finalidade, você vai ter que apagar o dado dele. Então, o consentimento, na verdade, é a última base legal que a gente utiliza, tá? Então, o consentimento é esse fornecimento do consentimento do titular, no caso do seu cliente, que você pode tratar do dado dele. Eu dei exemplo aqui da newsletters, né? O envio, por exemplo, de um conteúdo de blog, né, para o e-mail, informando que chegou algum artigo novo no blog. Isso é uma forma de tratar o dado. Só que nessa situação, se o cliente falar, não quero mais o e-mail, tanto que tem normalmente embaixo para fazer o descadastramento, né? Você vai ter que tirar o cliente da sua base de dados. Então, não utilize o consentimento, só como um último recurso. Vamos avançar, falar um pouquinho agora sobre o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Nessa situação, você está tratando o dado do seu cliente porque você é obrigado. Por exemplo, quando você vai fazer uma nota fiscal, você vai ter que ter alguns dados específicos para conseguir fazer a nota fiscal. Então, o cliente não pode falar, ó, não quero que você anote aí meu nome, meu CPF, enfim. Você vai falar, não, eu preciso para gerar a nota fiscal, é uma obrigação legal. Então, nessa situação, o titular ele não precisa consentir, né? Como eu falei, aqui você está cumprindo a lei. Então, pode pegar os dados tranquilos do seu cliente para fazer a nota fiscal, enfim. Estou dando um exemplo aqui que é irrelevante o consentimento dele ou não, tá? Tem diversas outras situações também, né, que você vai ter que verificar
em relação à obrigação legal para tratar o dado, sem nenhum problema de perguntar ao cliente ou não, porque não é necessário. Vamos avançar. Vamos agora falar um pouquinho sobre a utilização de um dado pessoal para execução de um contrato ou de um procedimento preliminar. Nessa situação, você está realizando, por exemplo, um contrato com o seu cliente de alguma coisa, né? De algum produto ou serviço que está vendendo, você vai ter que ter os dados básicos dentro do contrato. Então, também, por mais que eu acho que nessa situação já está todo mundo de acordo, você também não vai precisar, né? De consentimento do titular, porque você está usando para execução de um contrato ou um procedimento preliminar. Outra situação é a utilização dos dados pessoais, no caso para o exercício regular do direito em um processo judicial, administrativo ou arbitral. Por exemplo, você tem uma empresa e você acaba demitindo seu funcionário. Como de conhecimento, o funcionário pode ter até 2 anos para entrar com uma ação trabalhista. Então você pode guardar os dados necessários desse seu ex-funcionário por 2 anos para se resguardar em relação a possível ação trabalhista. Esse é um exemplo mais clássico, né? Mas pode guardar tranquilamente se esse possível se essa possível ação trabalhista ocorrer e o outro advogado, né, o advogado do reclamante, que é o seu antigo empregado, falar, eu quero que você exclua esses dados, entrar com uma notificação, enfim, uma estratégia que ele está usando aí de uma má fé, né, muitas das vezes, para ele conseguir depois ajuizar a ação e você não ter como se defender, você pode já falar para ele, essa dica que já tá dada aqui, no 0800 para vocês, que não, eu vou manter esses dados porque a lei me permite. Eu estou aqui me protegendo de uma possível ação judicial. Então, vou manter pelo prazo que a lei determina. E depois, passando, você pode fazer o descarte do dado tranquilamente. Vamos fechar, então, falando agora um pouquinho sobre o legítimo interesse. É quando você utiliza você, que eu digo, o dono do negócio, vai utilizar o dado pessoal do seu cliente para algum interesse do seu negócio. Por exemplo, você vendeu um produto ou um serviço e depois você vai enviar uma mensagem SMS perguntando como é que foi a utilização desse produto ou como é que foi o serviço. Você está usando o dado pessoal do seu cliente para o seu legítimo interesse, não tem problema nenhum. Por fim, a proteção de crédito está ligado mais a questões financeiras, então não vejo muito aqui a relação com o que a gente está tratando, né? Mais voltado para negócios de venda de produto ou serviço. Aqui estão todas as bases. Quem quiser depois tá na lei também. Essa da proteção da vida e tutela de saúde, quem quiser pode deixar no comentário, eu posso fazer um vídeo específico para quem é da área da saúde se interessar, que a gente pode tratar desse tema de forma mais específica. Chegamos ao final. Deixa eu voltar para a tela cheia para me despedir de vocês, pedir para se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, comentar o que vocês estão achando. E quem estiver precisando de uma consultoria jurídica, meus contatos estão aqui embaixo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau! Bom, pessoal, voltei rapidinho porque eu esqueci de falar um ponto importante. Essas bases legais que a gente tratou agora são de dados pessoais comuns que a gente fala, né? Por exemplo, relacionado à identidade, aquilo tudo que a gente já falou. Agora, os dados pessoais sensíveis, que é, por exemplo, dado biométrico, que a gente também já falou em vídeos anteriores, a gente não pode utilizar o legítimo interesse, tá? Esqueci de falar esse ponto, então só para deixar bem claro. E nos dados pessoais sensíveis, como por exemplo a biometria, a gente pode utilizar a situação de prevenção à fraude, que é uma base legal que a gente só usa nos dados pessoais sensíveis. Por exemplo, quando for entrar pela catraca do prédio, você consegue coletar a biometria porque você utiliza a base legal para a prevenção à fraude. Isso é um exemplo. Agora sim, estou fechando esse vídeo. Tchau!